Bom dia! Hoje a gente vai falar sobre a psicomotricidade e os integrantes do nosso grupo são Arielle, Fernanda, Giovana, Letícia, Marjorie e Melina. Bom, antes de tudo, vamos começar entendendo o que é a psicomotricidade. Então, a psicomotricidade ela é uma ciência que busca fazer a conexão dos aspectos emocionais, cognitivos e motores nas diversas etapas da nossa vida. Então, para ficar mais claro, por ser uma palavra complicada, a gente pode simplificar explicando etapa por etapa. Então, dessa forma, a gente tem o psi em relação aos aspectos emocionais, seria todo sentimento, toda a nossa emoção. O co, em relação aos aspectos cognitivos, para quem não sabe, cognição é relacionado aos processamentos das informações, da atenção, da concentração, da memória, e é por meio da cognição é, que nós processamos as informações do nosso cérebro. Então, o motric, ele vem do movimento humano, e por último, idade é relacionado às etapas da vida de um ser humano. Então, dessa forma, se forma a palavra psicomotricidade. E aí no slide tem uma pequena definição sobre a psicomotricidade, que é essa citação, e é uma citação da Associação Brasileira de Psicomotricidade. É uma associação muito importante, né, porque ela representa a luta por essa profissão, e essa associação ela foi fundada em 1980, então é bem recente. Agora, no segmento, a gente vai falar um pouquinho sobre a história, né, dessa profissão até chegar nos dias de hoje. Não, vamos começar. É, a gente pode voltar um pouquinho lá para a antiguidade, quando se começou o processo da valorização do corpo humano. Então, vai ser um percurso histórico marcado pelas diferentes concepções que o homem vai construindo acerca do corpo ao longo da história. Então, a gente pode começar a analisar essa aproximação na busca do entendimento do corpo lá por Platão, que acreditava na distinção do corpo separado da alma e do corpo apenas como um lugar de transição. Então, de forma remota, a gente percebe um olhar para o corpo e no seu entendimento. E aí, seguindo, indo para Aristóteles, a gente percebe uma aproximação maior com a psicomotricidade, porque ele começa a analisar o movimento do nosso corpo, mesmo que ele coloque isso como um movimento vindo da alma, né? Já existe esse olhar. Então, seguindo, indo para Descartes, ele começa entendendo a relação do movimento e das sensações com relação ao cérebro. Além disso, ele buscava também entender o comportamento, mesmo que relacionando isso com a alma. Então, o Descartes era dualista, né? Então, ele colocava o corpo e a mente como coisas separadas, mas que tinham uma conexão. E dessa forma, a gente percebe que esse olhar para o corpo, né, para o movimento, é uma questão bem antiga que foi crescendo ao longo da história. Então, ainda seguindo, né, vamos tentar entender até chegar nos dias de hoje. Aí, olhando lá, a partir do século XIX, né, com o desenvolvimento e a chegada da neurofisiologia, começou -se a descobrir vários distúrbios, lesões, e naquela época, eles não tinham explicações, então eles buscavam explicações para esses fenômenos. Então, justamente pela essa necessidade de encontrar uma área que explique alguns fenômenos clínicos, vai ser nomeado pela primeira vez em 1870 o termo psicomotricidade. E aí a gente vai seguindo aí nessa linha do tempo, até a gente caminhar mais para os dias de hoje. Então, seguindo para 1907, a gente vai ter lá com o Dupré, um neuropsiquiatra. Ele foi de fundamental importância para o âmbito psicomotor, porque ele trouxe importantes contribuições a partir dos seus estudos clínicos, principalmente com a definição de debilidade motora, né? As pesquisas deles, eles trouxeram vários pressupostos que esclareceram aspectos neurológicos e também as perturbações motoras infantis. Seguindo aí para 1925, lá com Henry, um médico psicólogo, com o estudo do movimento humano, ele vai entender a construção do psiquismo. Então, vai ser ele que vai relacionar o movimento com o afeto, a emoção, o meio ambiente e os nossos hábitos individuais. E aí, 10 anos depois, lá em 1935, o Edward, um neurologista, ele vai desenvolver um exame psicomotor para fins de diagnósticos. E com isso é importante ressaltar, né? Eu coloquei aí embaixo porque não tem um ano específico, mas o Jean Piaget, ele trouxe várias contribuições em suas obras para a psicomotricidade, né? Então, todas as suas obras, em conclusão, né, elas vão concluir que
O período sensório-motor, ele é de grande importância para o desenvolvimento da motricidade e, consequentemente, para o estímulo da nossa inteligência. Então, ele vai ser muito importante aí também. E aí, seguindo para 1947, a gente vai ter o psiquiatra Julian, que vai redefinir aquele conceito do Henry, de debilidade motora, e ele vai considerar como uma síndrome. E aí, seguindo aí para o final, indo para 76, nessa época vai ser introduzida uma nova ótica, denominada de terapia psicomotora, que vai substituir aquelas técnicas instrumentais pelas atividades livres, então vai começar a valorizar os jogos e o brincar, né? E por último, finalmente, em 1990, a psicomotricidade passou a ser uma licenciatura independente. E agora eu vou passar a palavra para a Fê. Bom dia. Agora a gente vai passar uma reportagem falando um pouquinho sobre esse trabalho, essa área e o que é feito nela. Pode passar. Uma profissão com mais de 100 anos caminha para o reconhecimento no país. A regulamentação para o exercício da atividade de psicomotricista foi aprovada na Câmara dos Deputados e deve ir à votação no Senado Federal até o final do ano. Mas você sabe o que faz este profissional? Vamos entender na reportagem. Tá vendo esse menino loirinho? Esperto que só? O Caliel tem 7 anos. É um líder daqueles, né? Pelo menos na bagunça. Mas até os 3 anos não sabia falar. Um problemão para os pais que foram de médico em médico atrás de explicações. É uma criança muito retraída, não conseguia socializar com as outras crianças. Então a gente começou a procurar o que poderia estar acontecendo. Então a gente levou em neurologista, em psicólogo, em fono. A gente fez todos os exames possíveis. Alguns médicos falaram que ele seria mudo, pediram para que a gente procurasse Libra para aprender, que ele poderia ser autista, então vários poderiam. Olhando assim parece uma grande brincadeira, né? Mas não se engane. Esta é uma sessão de psicomotricidade e cada material, cada objeto colocado aqui tem um objetivo. É durante essa sessão que os profissionais observam o desenvolvimento dos pacientes em detalhes. Nós também precisamos provocar algumas situações. As crianças mais inibidas, que têm dificuldade de relacionamento, o adulto atua como um parceiro simbólico. Em algumas vezes protegendo, em outras vezes ajudando ele a entrar em alguns conflitos para que ele possa ser resolvido. Porém, para a criança, ela está simplesmente brincando. Agora, para nós, existe uma decodificação, existe uma intervenção, existe todo um cuidado para que essa sessão aconteça. O tratamento pode levar meses. Inclui consultas clínicas e as sessões de integração. Dessa parte mais prática, são pelo menos 8 sessões. Cada uma com duração de aproximadamente 1 hora. O nosso objetivo é que ela tenha autonomia para se autorregular, para gerir as emoções, para que ela possa lidar com as suas dificuldades na realidade. Presente em diversos países, inclusive aqui pertinho, no Uruguai e Argentina, a profissão de psicomotricista tem mais de 100 anos. No Brasil, começou a ser praticada na década de 1960, como ferramenta para ampliar as relações infantis. O crescimento da procura em hospitais e clínicas e até no serviço público, por força de liminares da Justiça, levou ao processo de regulamentação da profissão. A regulamentação é importante porque propicia essa organização, vamos dizer assim, na área, não é? Ainda temos uma batalha pela frente, que é a aprovação pelo Senado, enfim, então temos um percurso ainda a caminhar, mas o primeiro passo está dado. O tratamento pode ter início em qualquer idade, mas quanto mais cedo, melhor. Depois de longos 3 anos de silêncio, o Caliel levou só 6 meses para conseguir falar as palavras que a Mariana não esquece. Ele olhou para mim, mamãe, eu falo, né, meio enroladinho, mas ele entendeu que ele podia. Depois de trazer todas as questões que estavam atrapalhando dentro do brincar, dentro do simbólico na sessão, no espaço de segurança. Aí eu fiquei muito emocionada, né? No dia, assim, eu falei, meu Deus, o que aconteceu, né? Fiquei muito feliz, porque eu achei que realmente ele nunca ia falar, dá aquele medo, aquela preocupação, né? Então eu fiquei muito feliz com todo o desenvolvimento, assim, dele. 6 meses de trabalho. Bom,
Em relação à regulamentação, essa matéria ela foi ao ar em 2017. E hoje em dia, no dia 3 de janeiro de 2019, a psicomotricidade foi regulamentada através da Lei 13.794 do Diário Oficial da União. Os psicomotricistas acham esse momento histórico e acreditam que seja uma conquista que vai beneficiar a população brasileira com trabalho de extrema importância, tanto no âmbito da educação quanto no da saúde. Pode ir. Bom, agora falando um pouco mais do trabalho da psicomotricidade, como foi visto um pouquinho na reportagem, ela trabalha, estimula e otimiza o tempo do processo de aprendizagem, especialmente nas crianças. Ela é uma ferramenta muito útil para tratar indivíduos com doenças neurológicas, como a paralisia cerebral, a esquizofrenia, a síndrome de Rett, por exemplo, também agindo com bebês prematuros, crianças com dificuldade de aprendizagem, como a dislexia, com atraso no desenvolvimento, deficientes físicos e indivíduos com problemas mentais. Muitas dificuldades de aprendizagem podem causar atraso no desenvolvimento psicomotor. Os jogos lúdicos são práticas que promovem a aprendizagem e desenvolvem principalmente os aspectos motores, o psicológico, social e afetivo também, no caso de uma criança. A psicomotricidade é muito importante na escola, porque ela trabalha na prevenção de problemas de dificuldade de aprendizagem relacionados à afetividade, à leitura, à escrita, à matemática, à atenção, às funções cognitivas, à socialização e o trabalho em grupo. O movimento é um elemento importante na construção da identidade e do desenvolvimento motor do indivíduo. Na escola, a educação pelo movimento utiliza a ação do corpo para desenvolver a aprendizagem. Nós trouxemos também como exemplo 3 atividades que podem ser usadas para desenvolvimento psicomotor. O primeiro foi o jogo da estátua, que é muito bom para orientação espacial, esquema corporal e equilíbrio. A amarelinha, que é bom para treinar o equilíbrio num pé só e a coordenação motora, e o pular corda também. Os movimentos feitos durante essa brincadeira são responsáveis por estimular a coordenação motora grossa. Os braços, as pernas e os pés são os maiores beneficiados. A gente deve ressaltar também que, para um resultado satisfatório por meio da psicomotricidade, o paciente deve estar sempre em contato com o profissional. As atividades devem ser realizadas regularmente e o especialista estabelece uma agenda de tarefas a ser executada pelo paciente e voltada para as necessidades que devem ser trabalhadas. Agora eu vou passar a palavra para a Gi. Bom, através dessas atividades que a Fê acabou de falar, a psicomotricidade procura desenvolver os aspectos motores, cognitivos, emocionais e dar uma autonomia aos pacientes. Ela vai estimular a capacidade sensorial em relação ao ambiente externo e interno do indivíduo, vai incentivar o autoconhecimento e valorizar a autoestima também, assim como trabalhar a coordenação motora e as noções de espaço. Também vai trabalhar a comunicação para facilitar as interações sociais. Por isso ela é tão importante assim. Pode passar, Lê. Para ser um psicomotricista, você vai precisar de uma especialização. E apesar de ser uma das 12 especialidades da psicologia, a psicomotricidade ela é bem mais abrangente e pode ser realizada a partir de uma graduação em cursos na área da saúde em geral, como medicina, fisioterapia, enfermagem, também da educação, como pedagogia, educação física, e até mesmo da cultura, que é o exemplo da dança e da música. Existem cerca de 30 cursos de pós-graduação em psicomotricidade que vai combinar esse tema com as outras áreas citadas. E aqui a gente colocou alguns exemplos, como educação infantil e psicomotricidade escolar, gestão esportiva, ênfase em psicomotricidade e inclusão, neuropsicomotricidade, entre diversas outras. Pode passar. Após a formação, de acordo com a Associação Brasileira de Psicomotricidade, é possível atuar nas seguintes áreas. A educacional, lá no ensino regular, no especial e também no superior, porque como a Fê estava falando, é comprovado que a psicomotricidade tem um papel importante no desenvolvimento do aluno, principalmente na criança, e estimular ele é extremamente importante. Estimular o potencial de aprendizado também. Na área hospitalar, nas brinquedotecas, enfermarias e ambulatórios, atuando com os pacientes que estão hospitalizados, a psicomotricidade ela não vai servir só
para ajudar na parte motora, mas principalmente na emocional, porque esses pacientes costumam estar bem sensibilizados pela condição e pelo próprio ambiente do hospital, que nem sempre é muito acolhedor e agradável. A terapia psicomotora pode minimizar a ansiedade e o sofrimento dessas pessoas. A área empresarial também, que é um campo que vem crescendo bastante atualmente, através da ergomotricidade e da psicomotricidade aquática, que é a atividade psicomotora na água, que buscam desenvolver a relação entre o homem e as condições do trabalho, só que no quesito físico, para assim adotar o uso do comportamento motor de uma maneira correta e melhorar os postos de trabalho. E, por fim, a terapia psicomotora, que foi representada no vídeo que a gente passou, a reportagem do menininho, e ela pode ser feita, assim como foi demonstrada, em sessões de grupo ou individuais, vai depender muito do caso e do objetivo. Apesar de ser focada para crianças e dar muito mais certo em crianças, ela também ajuda muito adultos e adolescentes que têm problemas de saúde mental, problemas físicos também, alguma deficiência, e idosos, que é o caso da gerontopsicomotricidade, onde vamos conseguir atrasar problemas de mobilidade e até mesmo a evolução de certas doenças neurológicas, como o Alzheimer e o Parkinson. Pode passar. Para terminar, aqui estão algumas instituições que oferecem cursos de formação em psicomotricidade. Esses são especialmente em São Paulo, mas no site da associação você pode encontrar inúmeras outras instituições espalhadas pelo Brasil. É isso, muito obrigada pela atenção de vocês.